Gente, boa noite. Estamos chegando aqui. Eu, Elza Nunes, com a Juliana Sampaio. Boa noite aí para quem já está ao vivo. Pelo jeito ainda não tem ninguém ao vivo aqui com a gente, Ju. Então, boa noite, Ju. Boa noite, Juliana. Você está aí, Ju? Ui, será que eu fiquei só? Juliana? Alguém confirma, por favor, para mim, se está vendo e ouvindo bem aí nos comentários. Eu acho que eu perdi a Juliana ou ela me perdeu. Eu perdi a Juliana, mas ela já voltou. Já, tô Quem está aí com a ouvindo. gente online, boa noite. Alguém pode sinalizar aí nos comentários, está vendo e ouvindo a gente? Voltou, Ju? Sim, sim. Boa noite. Boa noite. Estava só esperando uma confirmação do pessoal. Ai, boa noite, já chegou aqui. Rosângela, seja bem-vinda. Tá ouvindo bem a gente, Rosângela? Só dá um okzinho aí para a gente testar antes da gente começar o papo aqui com a Juliana Sampaio. Boa noite, Andréia. Alguém dá um ok? Está ouvindo a gente direitinho? Por favor. Andréia, ou Rosângela, que já chegaram aí, sejam bem-vindas. Ai, sim, Sim, estou pronto. Vamos ouvindo. embora então. Então, podemos começar. Boa noite. A gente está aqui para mais uma live da Universidade do C. Hoje a gente está recebendo a terapeuta, consteladora e associada da Universidade do C, a Juliana Sampaio. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, boa noite. Eu imagino que esse tema que você sugeriu para a live de hoje seja um tema bem que você costuma, né, encontrar sempre nos trabalhos que você faz. Eu particularmente fiquei curiosa, porque eu acho que é um tema que diz respeito a todos. E só para quem está chegando, boa noite, Silvia, seja bem-vinda. A gente pode interagir, tá, gente, durante a live, e aí vocês podem ir deixando os comentários, que a gente vai, Brisa, boa noite, Brisa. E a gente vai, no decorrer da live, a gente vai respondendo, tá bom? Então eu vou passar a palavra para você, Ju, e seja bem-vinda. O que é que você nos traz hoje sobre os padrões, o que são padrões, como é que a gente Sim. identifica um padrão destrutivo? Boa noite, Elza. Boa noite a quem está acompanhando a gente. Sejam bem-vindos. Como a Elza falou, o nosso tema de hoje, da nossa conversa, são como os padrões destrutivos podem causar sofrimentos e como a gente pode liberar esses padrões. Então, a gente vai ter uma conversa sobre os padrões a partir do ponto de vista da constelação sistêmica familiar, porque é um tema que também pode ser tratado a partir de outros métodos terapêuticos, de outros recursos. Mas a nossa ênfase hoje vai ser na constelação. Né? Então, o que é um padrão? Um padrão é algo que se repete, que pode ser expresso através de um comportamento, através de um sentimento, por exemplo. Então, a gente tem padrões de sentimento, tem padrões de comportamento. São formas de a gente agir no mundo, de a gente se relacionar com as outras pessoas, formas de a gente sentir. E esses padrões, eles são aprendidos a partir de processos educativos. Então, a gente aprende os padrões através da educação que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos cuidadores, dos nossos amigos, da instituição educacional, do templo religioso, da sociedade. E esses padrões são aprendidos e vão sendo consolidados ao longo da nossa vida, e eles vão virando modos de fazer automáticos. A gente vai repetindo sem ter muita consciência e muita clareza desses padrões. Além da gente aprender os padrões, eles vêm inscritos no nosso DNA. Então, a gente Ui, também herda esses padrões. E existem padrões saudáveis, porque a gente precisa ter formas, né, para se relacionar, se conduzir na vida, formas de sentir. Então, existem padrões saudáveis.
E existem padrões destrutivos. Como é que a gente identifica, né, o Deixa eu te padrão? interromper só um pouquinho antes de você ir para como a gente identifica. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção, eu não sei se também pode ser uma curiosidade das pessoas que estão ouvindo, eu sempre que ouvia sobre padrões, eu associava uma questão de comportamento ou até padrão de pensamento. Quer dizer que também existe padrão de sentimento também? De Sim, emoções? sentimentos persistentes que a gente carrega ao longo da vida, por exemplo, o sentimento de tristeza, que a gente identifica que é desde a infância, a gente tem uma tristeza profunda, Caramba. né? Raivas, sentimentos de não aceitação, de não merecimento, que aí já tem a ver com crenças, né? Que estão mais ligados à questão do pensamento. Então, a gente tem padrões em todas essas formas de a gente interagir com o outro no comportamento, através do sentir, através do pensar. Nossa, que Então, a gente legal, se... Ju, porque essa questão de sentimento, para mim, eu tô assim, é uma novidade. Eu não sabia que a gente desenvolvia também padrões sentimentais, né? Eu achava que é só o que deve ser um pouco mais até difícil de identificar, né? Porque quando é um pensamento, quando é um comportamento, acho que é mais, não é palpável, mas é mais fácil da gente identificar através de uma autoobservação, mas sentimento, não sei, eu agora fiquei impactada com essa informação. Eu vi pessoas que chegaram para atendimento e trouxeram essa demanda. Dizer, né, eu trouxe o exemplo da tristeza por isso. Então, eu tenho uma tristeza que existe desde que eu sou muito pequena. Então, desde que eu sobre o meu sentir, eu identifiquei que existe uma tristeza profunda que eu carrego até hoje. E a gente vai olhar dentro desse sistema familiar que dinâmicas, né, trouxeram esse registro de tristeza de uma forma tão intensa que se transformou num padrão do sentir, né, de emoções e sentimentos persistentes. Que eu imagino que isso seja muito no nível inconsciente também, né, Ju? Sim, sim. Tanto que é uma pessoa já, né, na verdade, mais de 70 anos, que só depois de fazer algum trabalho de autoconhecimento, né, nessa jornada de busca de autoconhecimento, é que conseguiu identificar. Então, não é fácil, né, a gente identificar que tem um sentimento persistente que se transforma num padrão repetitivo. E aí, como a gente identifica que um padrão é destrutivo? Quando Isso, ele agora era a causa, pergunta. quando ele causa um tipo de sofrimento, né? Se é um padrão, se é um comportamento, um sentimento, um modo de fazer, de se relacionar, que traz sofrimento, que traz conflito, que traz alguma dor, então ele é um padrão destrutivo, né? Então a gente identifica a partir, vamos dizer assim, dos efeitos desse comportamento, desse sentir, dessa forma de fazer. E aí é onde entra a constelação, né? A constelação sistêmica familiar, ela é um método que foi criado por um psicoterapeuta alemão chamado Bert Hellinger, e o objetivo é exatamente revelar esses padrões destrutivos que normalmente estão inconscientes, ou seja, a gente não tem clareza de que nós estamos funcionando na vida a partir desses padrões, para que a gente possa ver, tomar consciência, reconhecer que eles existem e a partir daí poder escolher fazer diferente, poder liberar esse padrão, curar esse padrão e seguir na vida de uma forma mais saudável, fluindo, né, com o que vem. Então, esse é o objetivo principal da constelação: identificar os padrões e as crenças inconscientes, destrutivas, ou seja, que causam algum tipo de sofrimento, para que a gente possa ver e fazer diferente. Ô, Ju, e você falou também que não só existem, né? São padrões. Então, eu vou reconhecer que é um padrão destrutivo, se esse eu e as pessoas, né, que estão assistindo a gente, se a gente observar que algum comportamento está trazendo, né, ou algum jeito de fazer está trazendo sofrimento. Mas no Sim. caso desses padrões, vamos dizer assim, por exemplo, é uma curiosidade minha mesmo, um padrão emocional, né? Uhum. Porque um comportamento a gente sabe, a gente está fazendo daquele jeito e, né? Mas um padrão emocional, como que é possível identificar um padrão emocional assim? Uhum.
Vamos imaginar que a gente teve um pai, né? Um pai e uma mãe, mas um pai muito autoritário, muito controlador. Então, a gente passou a infância inteira se submetendo, né, às ordens desse pai, autoritário e controlador. Isso gerou muita raiva na gente, enquanto criança. E aí, a gente cresce, a relação que a gente tem com nossos pais vai espelhar a relação, a qualidade de relação que a gente vai ter depois, com as outras, nos lugares onde a gente vai circular, ou com nossos pais ou nossos cuidadores, se não foram eles. Então, vamos imaginar essa situação. E aí a gente chega no ambiente de trabalho e encontra um chefe extremamente controlador e autoritário. Então, existe um padrão nessa família, provavelmente anterior à relação entre esse pai e essa pessoa, de controle, de autoritarismo, de repressão, de cercear o outro, né, no que ele é, no que ele pode ser, e não aceitar o outro como ele é. E aí eu vou encontrar em outros ambientes onde eu vou circular esse padrão se repetindo, que é exatamente o universo me dando a possibilidade de olhar para isso e de cuidar disso, porque está presente no meu sistema. Então, a gente acaba, na verdade, pegando essa frequência desse padrão. E isso vai se reapresentando para a gente em outras formas. Então, eu posso identificar, na raiva que eu sinto do meu chefe, por exemplo, que, na verdade, não é do meu chefe. Ele só está ali representando a figura do meu pai, representando a qualidade de relação que eu tive lá atrás, ou com o meu cuidador, né? Então, a gente cria esses padrões de sentimento que persistem e vão se revelando nas nossas relações depois. Então, a gente poder olhar para isso, olhando para isso, a gente pode identificar que tipo de padrão de sentimento a gente está repetindo, que é destrutivo. Reconhecida, se ela não for, ela pode se tornar um instrumento de destruição, né? De autossabotagem, de, por exemplo, você dizer, eu não quero ficar nesse emprego porque eu tenho um chefe controlador, e aí você sai e vai para outro, e no outro você vai também encontrar pessoas, ou um relacionamento, né? Onde esse padrão vai reaparecer. E muitas vezes isso é tão sutil que a gente não percebe, né? A gente falou agora de um padrão de sentimento. Mas vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tem um pai alcoolista, né, em alguma outra droga. Não necessariamente essa pessoa vai ser viciada em drogas ou alcoolista, mas ela pode, por exemplo, convidar alguém para se relacionar e essa pessoa ser alcoolista ou viciada em alguma droga, né? Então, qual é a dinâmica que está ali por trás? Qual é o vazio desse pai que fez com que ele procurasse preencher através do álcool, né, através das drogas, que está ali vibrando naquele sistema, naquela família, e que vai se reapresentar para mim através dessa relação, para eu olhar a falta no meu sistema. Né? Então, isso vai se reapresentando para a gente de várias formas. E a gente pode passar por isso sem estar atenta, né? E isso continuar se manifestando, ou a gente pode aproveitar essas oportunidades, né, para fazer essa cura, porque pelo que você está falando, e um pouco, né, que eu já venho acompanhando desses conteúdos de constelação, quando você olha para um padrão desse, você está curando todo o sistema, né? É isso mesmo? Isso. Bert Hellinger, esse sistema, e a gente não tem só um sistema, que é o familiar, ele é um dos sistemas dos quais a gente faz parte. A gente tem o sistema educacional, o sistema político, o sistema social, sistema religioso, a natureza é um sistema, o nosso corpo é um sistema, nossa cidade é um sistema, nosso planeta é um sistema, nosso trabalho é um sistema. Então, na verdade, nós estamos imersos em vários subsistemas. Mas temos, vamos dizer assim, um sistema original, né, de onde a gente veio, que é a nossa família. Então, a gente pode, na verdade, a gente precisa olhar de uma forma ampla, né? Como a gente está repetindo esses padrões e a gente aprende o sistema familiar em todos esses outros sistemas dos quais a gente faz parte. Então, Hellinger diz que todos esses sistemas são regidos por 3 leis.
que são leis naturais. O que é uma lei natural? É uma lei que existe independente da gente acreditar nela ou não. Como a lei da gravidade. A gente pode não acreditar que ela existe, mas ela existe e está atuando. Então ele diz, Eu as gosto leis... do exemplo da lei de trânsito, né? Já aconteceu comigo uma vez. Eu parei o carro, estacionei o carro num passeio, assim. Sabe aqueles jardins que ficam no meio da praça? Então, Sim, eu parei o carro ali e fui-me embora. Não tinha placa de proibido estacionar, não era pintado de amarelo. Fui para o que fazer. Porque quando eu voltei, tinha um guarda dizendo que a minha sorte é que o carro para fazer o reboque não chegou. Porque ia ser rebocado o meu carro, que ali era proibido estacionar. Eu disse, olha, mas não tem nenhuma placa. Não está pintado de elétrico, mas não pode, pelo Código de Trânsito, não pode estacionar em passeio. Eu não sabia, mas isso não me não redimia isentou você da infração, né? de De sofrer cometer as a infração. consequências. Isso. Recebi uma multa, eu acho que deve ser dessa mesma forma, né? Essas leis Isso, naturais. exatamente. Então, elas regem as nossas relações, mesmo que a gente não acredite nelas. Então, ele fala da lei do pertencimento. Então, todo mundo que nasce numa família tem o direito de pertencer a essa família. Então, se algum membro dessa família é excluído de alguma forma, esse sistema ele vai se desequilibrar. E o que é essa exclusão? É uma morte precoce, separações, suicídios, abortos, natimortos, falências, assassinatos. E se a gente for olhar para a história da humanidade, a gente vai ver que isso aconteceu e ainda acontece muito. Se a gente for olhar para a história da nossa família, mais para trás, a gente vai ver. Então, a gente tem história de guerra, a gente tem história de conflito, a gente tem história de homens que abandonaram suas famílias em busca de trabalho em outros lugares, mulheres que ficaram sozinhas dando conta dos seus filhos. Então, vários movimentos de exclusão que aconteceram ao longo da história, da nossa história, que foram gerando desequilíbrios nesse sistema. Eu gosto muito de dar o exemplo do nosso corpo. Né? Nós temos sistema respiratório, excretor, circulatório, endócrino, digestivo. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no sistema digestivo, quando a gente tem uma gastroenterite, tem uma infecção lá no estômago, normalmente o nosso intestino ele vai reagir também, né? Então vai vir uma dorzinha de barriga, vai vir uma cólica. Por quê? Porque esses órgãos, eles trabalham juntos para que esse sistema possa funcionar de uma forma equilibrada. Se por um acaso alguém precisa retirar, vamos supor, está com o intestino completamente comprometido, o estômago vai conseguir fazer o trabalho do intestino? Não. Não. Porque cada elemento daquele sistema tem o seu lugar e a sua função. Então, é a mesma coisa no nosso sistema familiar. Então, o pai tem uma função, a mãe, os filhos, os tios, os avós, os primos, todo mundo que faz parte desse sistema tem um lugar e uma função. Então, se alguém é excluído por algum desses motivos que a gente falou, isso vai gerar um desequilíbrio no sistema e uma necessidade de compensar. Então, essa é a primeira lei que rege as nossas relações. A segunda E tem é a a lei ver com da... aquela série de vídeos que a gente andou postando também, né? Isso, Recente, se alguém depois quiser, né, aprofundar mais, ou isso, ver também, né? Lembrar. isso. A segunda é a lei da hierarquia, que diz que quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois. Isso vale para tudo. Por exemplo, relacionamento afetivo. Bert Hellinger diz que normalmente a gente não conclui os nossos relacionamentos, a gente rompe. A gente exclui o outro completamente da nossa vida. E o outro exclui a gente. Isso é um rompimento. O que é que ele chama de uma conclusão? É a gente poder ter clareza de que aquele relacionamento chegou no tempo dele, né? Que cada um agora vai ser um caminho diferente. E você respeitosamente liberar o outro para seguir, você seguir o seu caminho. Mas normalmente isso não acontece. Quando a gente rompe uma relação e a gente segue para outra, a gente leva o relacionamento anterior junto. Então, se a gente está, por exemplo... Carrega. Se a gente está, por exemplo, na quinta relação, a gente não está namorando com uma pessoa só, se relacionando com uma pessoa só. A gente está se relacionando com 5. Se a gente tiver rompido as relações anteriores. O que é que a gente precisa fazer? Peraí, só um pouquinho, Ju, que eu me perdi, só um pouquinho. Onde que essas 5 pessoas aí, pelo amor de Deus?
Estou dando um exemplo de se a gente rompeu as 4 relações, a gente não concluiu. Ah, tá. Na verdade, a gente não está se relacionando com uma, que seria a quinta. A gente está se relacionando com todas. Entendi. Porque a gente ainda está vinculado àquelas relações pelo rompimento, pela exclusão. Então, dificilmente a gente vai conseguir estar inteiro nessa nova relação. O que é que a gente precisa fazer? Concluir. Né? Então, na constelação, quando a gente traz questões de relacionamento, a gente vai olhar para os nossos ex-parceiros ou parceiras, vai reconhecer o lugar dessa pessoa na nossa vida, na nossa história, e vai honrar tudo que a gente recebeu e que a gente deu a essa pessoa. Deixa eu fazer uma pausa, Ju. Tá me vindo a musiquinha, aquela musiquinha quando vem uma notícia urgente no Jornal Nacional. O plantão, né? Urgente. Nossa, gente, quem tiver com problema de relacionamento aí, pelo amor de Deus, providencia para onde uma constelação familiar para poder, né, concluir. Não, mas é sério, eu tô brincando, mas é uma situação que às vezes a pessoa fica, investe num relacionamento e não dá certo, investe em outro, e na verdade, o problema é muito mais amplo, né, do que uma questão pessoal, né? Não é a questão da pessoa, né? É um problema no sistema, né? E por que isso acontece? Perguntaram a Helling uma vez, quem é que faz parte desse sistema? Que sistema é esse que a gente está falando, né? Então ele disse, fazem parte do sistema os filhos, inclusive os abortados, natimortos, adotados, esquecidos, né? Aquele filho que fez alguma coisa que foi excluído daquela família, faz parte do sistema. Os pais, os ex-companheiros dos pais, os tios, os avós, os ex-companheiros dos avós e, em alguns casos, bisavós. Então, esse sistema mais, vamos dizer assim, próximo da gente, são essas pessoas. Então, esses ex-companheiros dos pais, dos avós, eles precisam ser honrados, né? Dentro desse sistema, porque eles fazem parte. Então, a gente precisa concluir os relacionamentos. E aí, a constelação, ela traz essa possibilidade. Eu dei exemplo só um pouquinho. E essa conclusão, só para ficar mais claro para mim, para as pessoas que estão assistindo, através da constelação é uma possibilidade de fazer essas conclusões. Mas existe outra possibilidade, assim, numa vida normal, pacata e corrente, que tipo de consciência, né, a gente precisa desenvolver para fazer essa conclusão no relacionamento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Assim, eu sei que existe, né? Já que eu não soube concluir, então eu recorro a uma constelação para fazer isso. Mas, e no caso, quando a gente está querendo estar nesse processo de desenvolvimento de consciência, como que a gente pode concluir um relacionamento de uma forma saudável, né? Vamos dizer assim. Certo. Antes de responder a pergunta, eu vou explicar um pouquinho só o que é concluir do ponto de vista da constelação. Isso. Não necessariamente você precisa restabelecer o contato com a pessoa, né, ou ter uma conversa com essa pessoa para ter uma conclusão. No processo, na dinâmica da constelação, isso vai ser feito através desse reconhecimento e através de honrar o lugar dessa pessoa na sua vida. Isso pode, né, reverberar, porque reverbera fora, mas é um processo muito interno, né, de expansão da consciência, de mudança do sentir em relação a isso. E pode acontecer dessa pessoa, como já aconteceu de eu atender pessoas que não viam ex-companheiros há 12, 10 anos, e uma semana depois essas pessoas entrarem em contato, inclusive pedindo para conversar. Né? Então isso já aconteceu, mas não necessariamente, não é necessário. Então, fora do âmbito da constelação, né, a nossa vida normal, é a gente saber, né, que aquela pessoa trouxe para a gente experiências que a gente precisava viver para aprender algo. E que a gente também deu a essa pessoa algo de que ela precisava para aprender e crescer. Então, quando a gente tem consciência de que eu dei ao outro algo e eu recebi algo, e que a gente construiu também alguma coisa juntos, mas que naquele momento não é mais possível, a gente libera o outro internamente para o outro seguir. Isso não precisa necessariamente ser feito fora. Então, você pode liberar e o outro ficar preso lá para sempre. Mas é ele que vai ter que cuidar disso. Né? De alguma forma, você já soltou, né? Você cuidou, já está livre para viver um outro relacionamento. Você né? liberou.
você concluiu, você deu um lugar de honra para essa pessoa na sua vida, né? Então, o que ela precisa fazer é com ela, assim, a parte dela é com ela, você tem que dar conta da sua parte, né? Mas a lei da hierarquia, ela não serve só para os relacionamentos. Por exemplo, se você vai trabalhar numa empresa e você tem 40 anos, você chegou nessa empresa agora. Tem outra pessoa lá que tem 30, mas está nessa empresa há 5. Então, essa pessoa, pela lei da hierarquia, ela tem precedência sobre você, porque ela chegou lá primeiro. Né? Então, lembra que a lei da hierarquia tem a ver com quem chega antes. Por isso que não nossos tem a ver com avós... idade, Não tem a ver com idade. Por isso que nossos avós têm precedência sobre nós, nossos pais, sobre nossos pais sobre nós teremos sobre os filhos primeiro, né? Uhum. Então, a gente recebeu primeiro e a gente vai dar para quem vem depois. A outra lei é a lei do dar e receber, que é a lei do equilíbrio, que também tem um pouco a ver com isso que a gente falou do relacionamento. Então, você é uma pessoa inteira, 100%. O outro é uma pessoa inteira, 100%. Mas você dá 50% para a relação e o outro dá os 50% dele ou dela para a relação. Se você dá 80% e o outro dá 20%, seja lá o que você estiver dando, tempo, dinheiro, carinho, escuta, qualquer coisa, em algum momento isso vai pesar, porque vai gerar um conflito. É claro que cada um dá de acordo com as suas possibilidades, mas vamos pensar em que você tem um relacionamento, você casou com uma pessoa, e você ganha 3 vezes mais do que a pessoa. Então, é normal que você vá pagar mais contas do que a outra pessoa que ganha menos, por exemplo. Né? Vocês estão vivendo juntos, morando na mesma casa, e você tem possibilidade de dar mais. Mas vamos imaginar que um tempo depois, essa pessoa é você, e você continua pagando mais do que ela. Muito provavelmente, isso vai gerar um conflito, porque agora os dois têm possibilidade de dar igual. Então, quando você tem possibilidade de dar e não dar, o outro dá mais, isso vai gerar um desequilíbrio. Né? Então, precisa ter um equilíbrio no dar e no receber. Se você trabalha em um setor, você e mais 2 pessoas, e vocês fazem o mesmo trabalho, mas as pessoas passam o dia inteiro conversando, lendo, fazendo qualquer outra coisa menos trabalhando, e você tipo, tem que dar conta da sua... Né? Acontece. Você dá conta da sua parte e da parte das 2 pessoas, isso vai pesar para você em algum momento. Isso vai gerar um conflito. Porque precisa haver um equilíbrio no dar e receber. Isso é em todas as relações. Por isso que eu falei da relação amorosa afetiva, e isso também acontece na relação de trabalho, por exemplo, né? Na relação de amizade. Então, esse equilíbrio ele precisa existir. Então, Hellinger diz que a gente precisa citar essas 3 leis, né? Para que esse sistema flua e possa acontecer o equilíbrio. Ainda dentro agora eu trouxe ao contrário, né? Na lei da hierarquia, eu queria saber como que a gente pode concluir sem necessariamente, né? Porque assim, eu acho legal a gente recorrer à constelação, mas se a gente está num trabalho de desenvolvimento de consciência, a gente também já pode pegar alguma responsabilidade para ir caminhando, né? Isso. Nesse caso, eu já vi outro aspecto, né? Ao contrário, porque eu acho que esse desequilíbrio entre o dar e o receber, como não se trata apenas de coisas materiais, normalmente acho que a gente faz isso e não percebe. Né? Ou dá demais, ou recebe de menos, sem nem se dar conta, porque a gente não tem. A gente não tem essa clareza. Né? É aí que entra o quê? Os padrões. Né? A identificação do padrão, por exemplo. Aí numa constelação isso, né, isso ilumina para você, isso se revela, que às vezes você nem passa pela cabeça, né? Você acha que está tudo equilibrado. Isso. Vamos imaginar que quando a gente era criança, os nossos pais ou cuidadores diziam o tempo todo para a gente: você tem que ser uma boa menina, você tem que se comportar, você tem que ter a nota boa. Se você não se comportar, você não vai ter a festa de aniversário. Se você não se comportar, não vai ter a viagem das férias. Se você não se comportar, vou tirar o videogame, enfim. Seja lá o que for. Então, a gente aprende desde muito pequeno que a gente precisa ser bonzinho, amoroso, que a gente precisa fazer tudo certinho, que a gente precisa se comportar, senão a gente não vai receber o amor do outro, né? Então, é um amor que, desde o início, ele é negociável, né?
você só vai ter isso se você me der aquilo. Então, a gente, até hoje, a gente cresce e a gente fica se relacionando a partir desse lugar da criança. A criança, ela aprende através de exemplos, na maioria das vezes. Então, é assim, se você me ama, eu amo você de volta. Mas se você não me ama, eu não amo mais você. Né? Então, a gente cresce achando que a gente tem que dar tudo ao outro, né? Seja esse outro quem for. Os nossos pais ainda, que exigiram isso da gente desde criança, o nosso chefe, os nossos amigos, nosso companheiro, a nossa companheira, porque se eu não der tudo, se eu não for boazinha, amor, né? amorosa, comportada, eu vou perder o amor dessa pessoa. Então tem um padrão que se estabeleceu por trás disso, muitas vezes inconsciente, que a gente não tem clareza, mas que a gente aprendeu lá atrás, com nossos pais ou cuidadores. Porque a criança, ela tem uma mente 100%, né? Você pode observar uma criança, ou é tudo ou é nada. Então, se ela pedir para você uma caixa de chocolate, você comprar, comer um chocolate e entregar para ela, não serve mais. Ela quer a caixa inteira fechada. Se ela quiser um picolé, você dá uma mordida e entregar para ela, já não vai servir, porque ela quer o picolé todo. Né? Então, ou é tudo, ou é nada. E aí a gente cresce fazendo isso nas nossas relações. A gente acha que tem que dar tudo, inclusive tudo que a gente não é. Isso é um esforço. Né? Então, eu não sou tão amorosa assim, eu não sou tão carinhosa assim, eu não amo tanto assim. Mas eu me coloco no lugar de sofrimento que é gerado por esse padrão de que eu tenho que dar tudo para poder receber tudo. Que aí vem, eu não sou aceita como eu sou, eu não mereço receber pelo que eu sou, eu não sou suficiente para receber amor, para receber cuidado. Então, é dessa forma que os padrões vão se apresentando na nossa vida e nas nossas relações. Aprendidos lá na infância e reproduzidos nas nossas relações quando adultos. E como a gente não aprende, né, Ju, assim, a não ser que a gente entre numa caminhada dessa de buscar autoconhecimento, né, de buscar transformação, ou faço uma faculdade, sei lá, de psicologia, ou faço um curso de, né, de constelação, mas assim, numa vida pacata e corrente, né, não tão pacata, mas corrente, a gente, em momento nenhum, eu não vejo na educação, um espaço para que a gente possa aprender sobre isso. Então, eu penso que é muito comum a gente estar atuando através desses padrões destrutivos, achando que é normal, achando que a vida é assim mesmo e que vamos viver isso do jeito que é mesmo, resignar, porque não tem muito o que fazer. Né? Então, uma das coisas que me encanta muito nessas ferramentas de autoconhecimento, constelação e tantas outras, é essa oportunidade que a gente tem de entender que, peraí, não, eu aprendi assim, mas não é assim, não precisa ser assim, na verdade, né? Não precisa ser assim, existe uma forma de viver melhor, de viver diferente, né? Isso. Só acho importante porque não é um conhecimento que vem dentro dos padrões que a gente está acostumado a ver, né? Na educação. Fala, você ia falar. E tem um dado muito importante aí, que é essa informação que a constelação traz. Muitas vezes esses padrões eles são transgeracionais. Então, eles vêm passando de geração em geração. Quando a gente abre uma constelação e a gente olha, às vezes lá atrás esse padrão já existia e vem sendo repetido de forma inconsciente. Até que alguém dessa família, desse sistema, possa olhar para esse padrão e dizer, opa, parou aqui. Porque se esse padrão de dor e de sofrimento não não parar em alguém, ele vai seguir. Então, os filhos, os netos, então alguém precisa se responsabilizar no sentido de que eu vou olhar para isso, eu vou olhar para a dor do meu sistema para luz sobre ele, possa compreender, para tomar consciência e escolher diferente. Eu não sei para quem está assistindo, para mim deu uma paradinha. Quando você falou, eu vou olhar para a dor do meu sistema. Isso, para poder escolher diferente. Tomar essa responsabilidade de escolher diferente, para que um novo padrão, um padrão mais saudável, se instale nesse sistema a partir de então. Né? Então,
Tem um exemplo que Hellinger dá, para ver se fica mais claro isso para a gente, de uma mulher que tinha uma irmã gêmea. E essa irmã morreu de uma doença quando elas ainda eram muito pequenas. E aí essa mulher cresce e cresce com um desejo de morrer. Só que ela não tinha clareza de que esse desejo de morrer estava ligado à morte da irmã. Então ela cresce com esse desejo muito forte de morte, e aí ela tem um filho. Esse filho, quando cresce, adquire uma doença com risco de morte. E aí Bert Hellinger, quando abre a constelação desse rapaz, ele percebe qual era o padrão. Então, essa mãe queria morrer porque acreditou quando criança. Tá travando, Ju. Não, meu irmão morreu. Oi, voltou? Voltou. Eu não sei se para lá, mas para mim travou. Essa mãe, aí você disse que ele viu esse padrão, né? Essa mãe. Ele viu isso. Essa mãe que só acredita que não tinha o direito de viver. Se minha irmã não teve o direito à vida, eu também não tenho o direito à vida. Eu não mereço viver. Então ela cresce com essa dinâmica inconsciente e o filho ele se identifica com o destino da tia. E aí ele vai adoecer com risco de morte. E dissesse assim a mãe dele: eu vou por você. Eu vou e você fica. E aí Hellinger traz um ensinamento muito interessante, que é o seguinte: as crianças, elas se colocam muitas vezes nesse lugar de salvadoras do sistema. Então, se emaranham em destinos que eram antes destinos difíceis, né, relacionados à morte, aborto, assassinatos, falências, suicídios, históricos de dores desse sistema, porque elas querem salvar o sistema. Lembra da mente infantil? 100%. Uhum. Essa mente infantil por tudo que acontece com os pais. Então, se os pais estão tristes... Oi. Não, eu só queria perguntar, eu não sei como tá para quem está assistindo, para mim tá picotando. Você tá com o celular perto de você? Tá dando como se fosse alguma... Tá. Pronto, já tinha tirado. Eu não sei se é isso, mas deu uma picotadinha aí, ficou toda partida a tua frase. E agora? Eu parei onde? Até onde vocês ouviram? Que a mente 100% da criança isso, que vem para salvar. Então, essa mesma mente infantil, a consciência infantil que não elabora, não compreende ainda o que está acontecendo, tudo que acontece ao redor dela é culpa dela. Então, se os pais estão tristes, a culpa é dela. Se eles estão felizes, a culpa é dela. Se eles se separaram, a culpa é dela. Né? Porque a criança, né, por conta dessa consciência imatura, ainda não desenvolvida, ela tem esse ego centrado. Né? Crianças, elas se difícil pelo sistema. Então, elas adoecem, por exemplo, por esse sistema. Elas podem morrer por esse sistema. Então, era isso que estava acontecendo nessa família. Então, quando esse jovem pôde ver que estava identificado com a dor da mãe em relação à perda da irmã, aí ele pôde olhar para a dor do sistema dele e liberar isso. E escolher, eu não vou, né? Então, Hellinger diz que cada um de nós tem o direito de viver o nosso destino. Então, na constelação, é como se a gente voltasse para o nosso lugar dentro, mas para viver o nosso destino, e não a história das outras pessoas. Uhum. Só que para isso acontecer, a gente tem que incluir essas pessoas que foram excluídas. Isso acontece muito também em casos de aborto. Então, pessoas que vieram logo após às vezes, não é sempre, tá? Não é uma regra geral, mas acontece que elas se sentem também não merecedoras da vida. Às vezes elas adoecem, entram em depressão, sofrem acidentes graves, com essa crença também inconsciente de que se o meu irmão, né, não pôde ter o direito à vida, eu também não tenho.
Então, isso também acontece algumas vezes, não é sempre, tá? Mas pode acontecer de aborto também. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. A Rosilene Souza está dizendo que você é ótima, que já fez uma constelação com você. Oh, obrigada. Muitos coraçõezinhos, estrelinhas aqui. Fátima Souto, muito interessante. Se vocês tiverem dúvida, vou colocando aí, aproveitar, né? Que a Juliana está aqui, disponível para responder. Rosilene está aqui, feliz da vida. Ela conseguiu na constelação se libertar e libertar o outro também. Ela está deixando os depoimentos dela. Moema Nogueira, seja bem-vinda. A Patrícia está pedindo para o pessoal apertar, isso eu já vi. Gente, vocês dão bastante like, bastante coraçãozinho para a gente fazer essa mensagem chegar para o maior número de pessoas, né? Tem tanta gente sofrendo e sem consciência, né, de que caminhos pode buscar para aliviar esse sofrimento, para aliviar essas dores. Então, eu acho que essas informações precisam circular e circular muito mesmo, né, para poder diminuir um pouco esse sofrimento, porque na verdade é o nosso sofrimento também, já que a gente também faz parte desse sistema, né? Não é um sofrimento Sim. do outro. Sim. Juliana, a Patrícia está perguntando assim, qual é a mensagem implícita no padrão de quem desenvolve ou de quem sofre com uma doença autoimune? Tem uma resposta para isso assim, né? Sim. Então, enfim. Patrícia, como eu falei do caso do aborto, que não é uma generalização, a gente não tem uma generalização, por exemplo, para casos de doença autoimune. A gente não pode dizer que toda doença autoimune desenvolve em função de um padrão específico. A gente identificar qual padrão gerou esse adoecimento, a gente precisa fazer a constelação dessa pessoa. Deixa eu dar um exemplo disso. Recentemente, eu fiz um trabalho com um grupo de 4 pessoas. E a gente trabalhou o poder pessoal. Como estava a nossa relação, né, no caso, a relação dessas pessoas com o poder pessoal delas. O que é que aconteceu? A primeira pessoa precisou trabalhar padrões ligados a feridas da infância. Consequentemente, relação com pai e mãe. Né? Tinha história de abuso aí também por trás. Então, a gente teve que olhar para os padrões da infância. Esses padrões da infância, essa ferida da infância, estava impedindo que essa pessoa se conectasse com o poder pessoal dela. A segunda pessoa precisava equilibrar o pensar e o sentir. Ela estava indo muito para a razão e desprezando o sentir. Ou então ela ia muito para o coração e desprezava a razão. Então, precisava equilibrar razão e emoção, pensar e sentir, para ela poder se apropriar do poder pessoal. A terceira pessoa precisou trabalhar a relação com pai e mãe. A mãe dela era tão controladora, queria que ela fizesse tudo tão do jeito que ela tinha planejado, que essa pessoa já tinha passado por 4 graduações diferentes e não tinha conseguido concluir nenhuma. Caramba! Né? Era uma forma dela dizer à mãe dela, olha, eu não vou fazer do jeito que você quer, eu vou fazer do meu jeito. Né? Entre outras coisas que apareceram. Então, ela precisava, primeiro, reconhecer essa mãe e acolher essa mãe no coração para poder seguir liberada desse controle. Dizendo, ok, minha mãe é controladora, né? Mas sou eu que escolho. Eu não preciso escolher a partir da escolha dela. Ficar respondendo a esse padrão, né? Exato. E assim, o controle dela, na verdade, é um cuidado que se revela de uma forma distorcida através do controle, mas era um cuidado que ela estava tendo comigo, né, com a pessoa. Pode falar o que significa, Ju? Oi? Pode usar esse termo, nesse caso, quando ela olha para isso, essa pessoa, né? Quando ela entende que, na verdade, esse controle é uma forma da mãe cuidar. A gente pode usar esse termo de ressignificar esse sentimento em relação... Com certeza. De poder acolher essa mãe e dizer, ok, eu compreendo que a forma que você tem de expressar o seu amor por mim é através do controle. Porque, na verdade, você está querendo o melhor, né? Que era esse caso, não é sempre, tá? Então pelo jeito, não dá para estabelecer, né, essa relação. Não, padrão, com causa, com efeito. Exatamente. É muito particular. Né? A quarta pessoa, só para fechar o exemplo,
era uma pessoa que já estava muito apropriada dessa força do poder pessoal, mas ela tinha dificuldade de comunicar amorosamente as suas escolhas e as suas necessidades, né? Então, onde nesse sistema existe uma dificuldade de comunicar o sentir e as necessidades. Então, veja, era uma mesma temática, que era se apropriar, ver como é que estava a relação com o poder pessoal, mas cada pessoa trouxe uma dinâmica muito específica, né? Então, a gente não tem uma relação generalizante, assim, de causa e efeito, Patrícia. Por isso que não tem como eu te dar essa resposta. Teria que Mas fica até o fim, Patrícia, que ela separou um negócio massa pra gente. Eu esqueci de dizer no começo, mas estou dizendo agora, tá? Daqui a pouco a gente conta. A Alice Lili está perguntando até que idade a criança tem essa mente 100%. Então, vai depender da teoria que a gente está usando como base, né? Essa informação que eu dei não é informação da constelação propriamente, é uma informação que eu acessei em outros meios. Mas se a gente for olhar para o desenvolvimento infantil, a gente vai ver que de 0 a 2 anos, um desenvolvimento mais voltado para a questão motora, né? Depois a gente vai as operações concretas, depois abstratas, aí, né? Você está falando de Piaget, enfim, cada teoria do desenvolvimento humano vai trazer uma questão diferente em relação a essa questão egóica, egocentrada. A partir dos 10, 12 anos é o momento que a gente começa a abstrair, né, a compreender melhor as coisas. Inclusive, a gente não faz constelação com crianças, né? Crianças, elas não participam de constelações. O que pode acontecer é os pais, né, abrirem constelações para os filhos, porque eles têm precedência. Lembram disso? Pela lei da hierarquia? Então, eles têm essa autoridade. Eles podem abrir constelações para os filhos, mas as crianças, elas não vão para o grupo de constelação, para o atendimento de constelação, porque elas ainda não têm essa maturidade, essa consciência, né, de perceber, de ressignificar, de poder escolher. A criança, ela ainda não tem essa autonomia, né? Então os pais é que vão fazer isso. Então, veja só, por isso eu nem sabia, assim, a partir de que idade pode fazer constelação familiar? Depende muito da maturidade do jovem, assim, né, do adolescente, varia bastante, assim. A minha pergunta tinha a ver com isso, porque eu digo, às vezes a gente pode ser um adulto que ainda tem essa mente 100%. O que é importante, pode ser que aí você já responda junto. Se é importante que a pessoa que abre uma constelação, que ela faça todo esse processo, que ela tenha essa compreensão, entende? Porque, por exemplo, não pode abrir uma constelação de uma criança porque ela não tem essa compreensão do que acontece. Mas se uma pessoa que, sei lá, que é mais cética, né, abre uma constelação e ela também não tem essa compreensão, como que isso funciona? Atua do mesmo jeito? Isso bloqueia o processo? Eu queria entender essa dinâmica, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Certo. São duas questões diferentes. Sim e não, né? São diferentes e não são. Em relação à idade mínima, não tem uma idade mínima estabelecida. Então, a partir de tantos anos, a pessoa pode fazer a constelação. Aconteceu recentemente, num grupo, por exemplo, de irem os pais e de irem o adolescente de 13 anos. Eles foram constelar a questão dos estudos. Então, esse adolescente, conhecendo ele, sabendo do histórico, sabendo da maturidade para compreender aquela dinâmica, ele assistiu à constelação. Inclusive, ele assumiu o lugar dele no final, né? Dentro daquela dinâmica. Mas depende muito, né? Então, quando... Não é uma questão cronológica, não, então, não né? Mas quando essa criança, esse jovem, esse adolescente não tem essa maturidade, não tem essa clareza ainda do que é aquilo que está acontecendo, então os pais podem abrir para os filhos, tá? Não tem problema nenhum. A outra questão no caso da pessoa, um adulto, né? Um adulto que abre e não tem. Eu já atendi pessoas que foram assim, eu tô vindo, casais, por exemplo, assim, atendi um casal que a esposa, ela era super entendida, vamos dizer assim, de constelação, dessa área holística, de outros recursos, era uma coisa que ela já acessava,
Mas o companheiro não. Era uma coisa que ele não tinha envolvimento. Uma pessoa extremamente racional, extremamente racional. E aí eu abri essa constelação junto com eles. E a constelação, ela tem falas, né? Falas de liberação, falas de cura quando é necessário. Eu vou sentindo o campo, lendo o campo junto com as pessoas. E aí, quando os padrões começam a se revelar, é muito interessante, porque essas pessoas que chegam, né, no racional, céticas, que não acreditam, às vezes se assustam. Como é isso? Né? É exatamente assim. Então, as Se experiências que eu reconhecem, tive... né? Exato. As experiências que eu tive com pessoas nesse perfil, né, que não estavam muito disponíveis e abertas, meio desconfiadas até, achando que aquilo não funcionava muito, enfim, com um certo estranhamento, inclusive, acabaram durante o processo meio se entregando, assim, sabe? Meio deixando, fluindo com a dinâmica da constelação e questionando e achando interessante, enfim. A experiência que eu tive até Uhum. agora com essas pessoas foi essa. Eu acho que agora é um momento interessante para a gente fazer uma ponte com a pergunta da Érica Monteiro. Ela fala assim: a constelação é um tratamento espiritual ou meramente emocional? Quando o Bert Hellinger criou esse método, né, que ele chama de um novo método de constelação familiar, porque esse nome, constelação familiar, ele já existia no âmbito da psicologia, né, tinha um neopsicanalista chamado Alfred Adler, que usava esse termo constelação para se referir à ordem de nascimento das pessoas. Então, ele dizia que quem era o primeiro filho provavelmente desenvolveria tais traços de personalidade. O segundo, tais e tal. Então, a teoria da personalidade. Ele cria esse método, Hellinger, com base na formação que ele teve. Então, ele teve uma formação como sacerdote, né? Nessa formação, ele se formou em teologia, em filosofia e em pedagogia. E ele teve uma experiência de vários anos, quase 20 anos, como missionário na África do Sul. Foi quando ele teve contato com os Zulus, que ele começou a perceber essa dinâmica de relação com a questão da ancestralidade, do respeito à autoridade, como essas dinâmicas de relação familiar funcionavam. Quando ele volta para a Europa, né, ele é alemão, ele começa a fazer cursos de formação. Então, ele fez formação em psicanálise, em gestalt, programação neurolinguística, hipnoterapia, terapia primal, análise de script. Então, ele reúne todo esse conhecimento que ele teve, né, essa formação acadêmica, os conhecimentos científicos, com a experiência dele de vida e essas formações na área da psicologia e cria esse método. Esse método, ele pode trabalhar qualquer questão, inclusive questões espirituais. Então, não é um trabalho espiritual, né, no sentido mais amplo que a gente conhece, né, como da espiritualidade, enfim, religioso, enfim, não é. Mas é um trabalho que é um recurso, é um método que pode trabalhar questões da espiritualidade, né? Assim como trabalha essas outras que a gente já falou. Da Relações matéria também, né? familiares, Trabalha sobre exatamente. dinheiro, né? Sobre Dinheiro, questão relacionamento. profissional, decisões difíceis, projetos, né? O Também Ju, pode ser seria controlado. assim, vai muito do que a pessoa traz, do que a pessoa tá buscando clarear, Sim. né? Como é que funciona, né? Vamos para a parte prática para as pessoas entenderem o funcionamento da constelação. Então, vamos supor que Elza quer constelar, tá? Vou colocar a Elza na berlinda. Então, Elza quer Muitos constelar. temas. E agora mais ainda, depois desses padrões. Isso é tão interessante, porque quando as pessoas chegam para o atendimento individual, né, que eu pergunto qual é a questão, aí a pessoa diz, tem uma lista, né? Eu não sei o que é que... Eu digo, o que é que está mais urgente? Conversar. Eu digo, o que é que está mais urgente? Né? Qual é o conflito que está afetando mais você nesse momento? Porque é interessante você dizer isso, que tem muitas questões, porque muitas vezes a gente olha para uma questão e o padrão que está por trás dessa questão é o mesmo que está por trás das outras. Então você não precisa fazer uma constelação para cada questão que você tem na vida.
né? Às vezes você faz uma constelação e aí você diz, olha, mas isso também está aqui nesse aspecto da minha vida, e nesse, naquele outro, né? Uhum. E aí, como é que funciona? Então, vamos supor que a Elsa quer fazer uma constelação individual, e aí ela diz para mim, olha, tem um projeto, eu acho que não vai funcionar, que não vai dar certo, mas é um projeto que eu quero muito que aconteça. Então, essa é a questão dela, né? Esse é o conflito, isso é o que está causando sofrimento para ela naquele momento. Então, se for uma constelação em grupo, aí, por exemplo, eu vou dizer, Elsa, escolhe alguém do grupo para representar você. E escolhe alguém do grupo para representar o seu projeto. Escolhe outra pessoa para representar os seus sintomas. Estou dando um exemplo, tá, gente? Os seus sintomas. Então, a Elsa vai convidar, entre as pessoas que estão assistindo a constelação em grupo, 3 pessoas que vão representar essas energias. As energias que estão envolvidas com essa situação. E aí essas pessoas, elas vão se conectar com o campo energético de quem elas estão representando. Quando acontecer essa conexão, e você não precisa fazer nada para se conectar, só quando a pessoa diz, você vai me representar. Então você já vai entrar no campo da pessoa. Essas pessoas vão sentir coisas no corpo, vão vir sentimentos, emoções, vontade de fazer movimentos. E aí eu vou conduzindo isso, conduzindo movimentos, conduzindo falas, quando são necessárias, né? Até que a gente chegue a uma imagem final. Então, a gente montou uma imagem inicial, que foi essa imagem que Elsa colocou os representantes, que é como se fosse uma imagem congelada desse padrão que ela tem dentro dela, que ela colocou para fora. Então, é a partir dessa imagem congelada que a gente vai desenvolver a constelação. Dá movimento a essa imagem. Exatamente. Né? A gente vai mover esse campo até chegar na imagem final, que é chamada de imagem solução ou cura, que na verdade é o início da cura, é o início da solução, porque essa imagem é ela que vai trazer clareza e consciência sobre aquela dinâmica. E a partir daí, você pode, pelo seu livre-arbítrio, escolher fazer diferente, ou não. Você pode dizer, não, ok, eu estou vendo isso tudo aqui, eu quero continuar aqui. Ou não, eu estou vendo isso tudo aqui, eu quero que seja diferente disso. Né? E esse percurso, Ju, entre a imagem inicial congelada e a imagem final de solução ou de cura, é exatamente quando a gente identifica os padrões. Os padrões, exatamente. Os padrões isso? Que geraram aquela imagem que a gente tinha lá, o registro, do e início... funcionava a partir dela. Exatamente. Tá. E tem uma coisa, vou fazer uma pergunta, né? Não, eu só estava querendo ver as perguntas do chat, porque a gente já está se encaminhando para 1 hora de live, para não ficar muito longa. Eu adoro, por mim, a gente ficava aqui conversando a noite inteira, porque eu sou apaixonada mesmo por esses temas. Antes de você ver as perguntas, enfim, os comentários, tem uma coisa muito importante para a gente esclarecer, que é em relação a essa cura, tá? Então, a cura numa constelação, a solução, não é a cura que a gente quer que seja, né? A constelação, ela é fenomenológica. Então, ela vai para a essência, ela vai para o profundo, ela vai para o oculto, ela vai para o que é, e não para o que a gente quer que seja. Então, eu sempre dou esse exemplo. Eu assisti uma constelação, onde uma pessoa foi constelar a situação do irmão. Ele era muito jovem, sofreu um acidente de carro, estava na UTI muito mal, e aí ela foi constelar. Para a gente que estava assistindo, a cura daquela constelação era esse irmão melhorar, ficar bom e ir para casa, né? Assim, o nosso entendimento é esse. Mas a imagem foi o irmão deitado, dizendo para essa família, por favor, deixa eu morrer, porque chegou a minha hora. Então, a cura, naquele momento, era essa família compreender e liberar. E todo mundo a cura que o sistema precisa, né, Ju? Todo mundo ficou muito assustado, eu lembro disso. Nossa, assim, imagina. Todo mundo estava esperando que a cura fosse ele ficar bom e ir para casa. Né? Então, existe uma força maior que rege o sistema, que Bert Hellinger chama de alma do sistema. E é a essa força maior que a gente está a serviço, que todo esse sistema está a serviço. Então, a cura não é a cura que a gente quer, né? É a cura que é a cura necessária para o sistema.
Muito bom. A Adriana Ribeiro, ela está dizendo que só assim ela conseguiria ouvir suas explicações de Salgueiro. Que Ah, bom que você Adri. gostou, Adriana. Vamos repetir mais vezes. Toda quarta-feira, na verdade, dentro do nosso projeto, a gente vai fazer uma live com variados temas, variadas ferramentas. Então, se vocês quiserem deixar sugestões de temas, a gente vai atrás, vai ver quem trabalha com isso, dentro, né, dentro das associadas, dos parceiros, enfim. A Patrícia disse que entendeu. A André está agradecendo pelos esclarecimentos. Danilo está dizendo que trouxe muita lucidez, que ficou mais curioso. Que bom, Danilo. A Alice Lili está perguntando: a constelação trata apenas de questões relacionadas a esta vida do ser? Não, existem constelações de vidas passadas, tá? A gente pode constelar. Pode constelar sonhos também. Pode constelar aspectos ligados à espiritualidade. Então, assim, é um leque muito grande de possibilidades e temas que podem ser constelados. A André está pedindo que, antes de terminar, se você poderia revisar o que é um padrão, a explicação do que é um padrão. O que a gente está chamando de padrão, né, dentro da visão sistêmica familiar, na constelação, é comportamento, né, pensamentos e sentimentos repetitivos. Então, a gente repete esses comportamentos que são considerados destrutivos quando causam alguma dor, né, algum sofrimento, algum conflito, mas são modos da gente se relacionar, modos da gente sentir, modos da gente pensar, se comportar. Então, são modelos, né, padrões, modelos, que a gente aprende através da educação que a gente recebe, como eu disse no início, dos nossos pais, nossos cuidadores, da sociedade, dos outros sistemas por onde a gente circula, que vão sendo reforçados a vida inteira e que a gente vai repetindo porque a gente acha que é certo, que é assim que tem que ser, né? Então, são modelos de comportamento, de sentir, de se relacionar, de pensar, que a gente vai reproduzindo ao longo da vida, que podem ser saudáveis ou destrutivos. Muito bom, Ju, muito bom mesmo. Eu concordo aqui com a Alice, você é muito maravilhosa, traz bastante clareza, né, desse falar, que aí a gente consegue compreender e acompanhar. E agora, eu queria que você contasse aí para o pessoal que está assistindo a gente a surpresa que você preparou. Sim, Fiquem atentos aí, olha agora, viu? Fiquem atentos. As três, tá, gente? Primeiras pessoas que se interessarem em fazer constelação individual e que marcarem comigo depois da live, dizendo, eu assisti a live, eu vi que você falou, que quem entrar em contato, vão ter 40% de desconto no valor do atendimento individual, tá? E da Universidade do C pode também? Pode. Não, mas eu vou deixar a vaga para vocês aí, que estão as três vagas. Vai liberar, né, a vaga. Então, quem se interessar em fazer a constelação individual, tá? É só falar comigo pelo inbox. Isso, Érica, meu viu? Contato. Não vale deixar eu aqui, não, tá, gente? Não tá valendo nos comentários, não. As três primeiras pessoas que entrarem em contato inbox com a Juliana, aí na página da universidade tem os contatos da Juliana, e tem que entrar em contato com ela, Érica, inbox, tá? Dizer, acabei de ver a live e eu quero constelar. Então, as três primeiras vão ganhar esse super desconto de 40%, Isso. Gente, excelente oportunidade, tá? Porque essa história mesmo de relacionamento, nossa, eu tô aqui vendo um monte de coisa aqui que poderia dar rock aí. Então é isso. Ju, muita gratidão pela sua disponibilidade, por essa partilha dos seus conhecimentos, né? Esse transbordar do seu coração. Você quer deixar uma mensagem final aí para o pessoal, além desse presente maravilhoso? Quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês, de poder compartilhar um pouco desse caminhar, né, das experiências que eu tenho vivido com a constelação. Eu tenho visto muitos benefícios para as outras pessoas e eu entrei nesse caminho porque eu fui, primeiro, muito beneficiada por esse recurso, então eu acredito muito nele.
E quero convidar quem for de Recife, no próximo sábado, dia 11 de novembro, às 14 horas, a gente vai fazer um cine debate no Recanto do Ser, na Encruzilhada. A gente vai assistir ao filme Moana, que é uma animação, é um desenho. E depois a gente vai falar sobre constelação. Então é um evento aberto, inclusive, para crianças e adolescentes, porque a gente não vai abrir constelação, a gente vai só falar sobre constelação com base no filme. Então, como é um desenho animado, é um evento para a família, né? Para a gente falar sobre família, sobre sistema, sobre constelação. Então, são convidados. E no dia 25 de novembro, 9 horas da manhã, constelação em grupo, também lá no Recanto do Ser. Então, eu deixo para quem for de Recife esses 2 convites para vocês. E só chamando a atenção que esse desconto dos 40% é para constelações individuais, não é isso, Ju? Individuais. Para quem marcar individual, tá? Porque essa que ela falou no final do mês é uma constelação em grupo. É outra que também pode ir, não tem problema, né? É sempre. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só, mesmo se você não quiser abrir a sua constelação, se você tiver a oportunidade de ir apenas para assistir, já é curativo, viu? Já traz bastante consciência, porque a gente vai se percebendo no movimento do outro, na constelação dos outros, e eu fico impressionada como sempre que eu vou assistir, tem uma constelação que fala sobre algum tema que eu estou lidando naquele momento. Então, é realmente muito mágico e vale a pena. Tá? Um último aviso, gratidão a todos que estiveram com a gente presente hoje. É sempre uma alegria poder, né, poder fazer esse momento com vocês, que interagem, que trazem aí as questões. Compartilhem com quem vocês acham que precisa ouvir essa mensagem. Essa live, a gravação dessa live vai ficar disponível por 7 dias, por uma semana. Então, na próxima quarta-feira, a gente vai ter uma outra live. E essa de hoje, a gravação vai estar disponível até antes da próxima live, tá? Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém para também assistir, aproveite aí esse intervalo. E na próxima quarta, a gente vai se encontrar com a Patrícia Carvalho, que vai conversar com a gente sobre os tipos do Eneagrama. Tem umas postagens aí na página, vocês podem ir acompanhando. E a gente se encontra na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 20h15. Não é isso? Ju, muita gratidão, minha linda. Gratidão a todos que estiveram presentes aí com a gente. Deixem dúvidas nos comentários, que aí depois a Ju dá uma olhada, responde, a gente também responde aqui. É sempre muita alegria mesmo para a gente poder compartilhar esses conhecimentos com vocês. Tá bom? Beijo grande. Beijo. É só